Amém? Vou repetir, irmãos. Onde Jesus chega, necessariamente tem que haver mudança. Deus chama homens e mulheres para serem salvos, porque Ele veio buscar o que estava perdido. Amém? Perdido é algo que está no lugar equivocado. Perdido é algo que está no lugar errado. Perdido é algo que está no lugar que não deveria estar. Amém? Perdido é algo... Nós estávamos nesse lugar. Nós estávamos nas trevas e Ele nos transportou para a sua maravilhosa... Os irmãos lembram-se disto. Os irmãos dão glória a Deus por isto. Porque Ele nos resgatou com mão forte e mão poderosa. Amém? O Senhor da glória. Então, onde Jesus passa, necessariamente deverá haver mudança. Mudança. Então, olhando para Zaqueu, nós vamos analisar 4 pontos. Vamos analisar a curiosidade de Zaqueu, vamos analisar o olhar e o chamado de Jesus para Zaqueu, vamos analisar a mudança no coração de Zaqueu e nós vamos analisar a missão de Jesus. Amém? A Deus toda a... Irmãos, Deus deseja que eu e tu sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Aleluia. Nós precisamos de gente fervorosa de espírito, que ora, que busca, que intercede, que pede. Buscar é algo intenso, irmãos. Buscar o reino de Deus é algo intenso, é algo intencional. Amém? É algo intenso e intencional. Precisamos, se calhar, esta curiosidade de Zaqueu. Então, Jesus estava numa viagem, irmão. Jesus estava numa viagem. A viagem era até Jerusalém. A viagem era até à cruz. Em Lucas 9:51 diz que Jesus, cumprindo-se o tempo da sua anunciação, mostrava o firme propósito de ir a Jerusalém. Esta é a sua grande missão, morrer numa cruz pelos nossos pecados. Jesus estava numa viagem, ele tinha o firme propósito de ir a Jerusalém. Em Lucas 13:22 diz que ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e pregando. E vejam, percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então Jesus pelo caminho cura, Jesus pelo caminho ensina, mas o grande propósito é chegar a Jerusalém e morrer pelos meus e pelos teus pecados. Aquilo que está no pano de fundo é Jesus na cruz, ressuscitando ao 3º dia, pregando o reino 40 dias ressuscitado, ascendendo aos céus, estando à direita do Pai e intercedendo hoje por mim e por ti. Amém? Ele intercede por mim e por ti. Não sei se já percebeste a bênção que tu tens, que eu tenho, mas nós temos um intercessor no céu e um intercessor na terra. Nós temos Jesus à direita do Pai e temos o Espírito Santo dentro de ti. Aleluia, e dentro de mim. Glória a Deus. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus habita em ti e habita em mim. Por isso é que nós somos homens fervorosos de Espírito. Por isso é que nós nos alegramos em Deus. Por isso é que servimos a Deus, por isso é que passamos por tantas dificuldades e permanecemos firmes. Amém? Então Jesus, irmãos, muitas vezes a Bíblia atua por contraste. O que é que significa? João 4. A Bíblia muitas vezes atua por contraste, por colocar uma coisa em oposição à outra. João 4, nós temos a mulher samaritana, uma mulher que não era da alta religião. João 3, nós temos Nicodemos. Homem, mulher, um homem fariseu. Em Lucas 19, nós temos o quê? Um homem que deu metade dos seus bens aos pobres. Em Lucas 18, nós temos um jovem rico que ficou triste porque Jesus lhe disse que era necessário vender tudo. Então nós temos aqui como pano de fundo o quê? Como é que pode passar um camelo pelo fundo de uma agulha? Lucas 18, versículo 25. Podemos projetar, os irmãos sigam. Como é que pode passar um camelo pelo fundo de uma agulha? Eu quero te dizer nesta tarde que Deus é o El Shaddai.
Ele é o Todo-Poderoso. E para Ele não há nada impossível. Eu e tu já testificamos na minha mente, no nosso corpo, nas nossas emoções, nas nossas finanças, na nossa família, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele não é só o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Yahvé. Ele é o Senhor Deus. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus do concerto. Amém? Então Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele também é o Deus gracioso e misericordioso e que cuida de nós, está ao nosso lado e é o Emmanuel e é o Deus forte. Amém? Então como é que pode passar um camelo pelo fundo de uma agulha? É isso que Jesus... Nós podemos projetar isso. Lucas 18, 25. Como é que pode entrar um rico no reino dos céus? Jesus diz, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mas depois Jesus diz, aquilo que é impossível para os homens é possível para... Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Foi aquilo que Jesus disse a Maria acerca da anunciação e acerca de Isabel também ficar grávida. Nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Nada é impossível para... Por que que nós às vezes colocamos Deus dentro de uma caixinha, dentro do nosso pensamento, dentro da nossa limitação? Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Muitas vezes a nossa visão é limitada do que Ele pode fazer. Pela nossa pequena oração, pela nossa pequena devoção, pela nossa pequena piedade, pela nossa pequena busca, porque não nos achegamos a Ele, porque não nos relacionamos com o Todo-Poderoso, com o Deus do concerto, o Deus da aliança, o Deus da nova aliança, que enviou, irmãos, o Espírito Santo. Nós somos a igreja do Espírito e somos uma igreja profética. A igreja do Espírito, ela fala, amém? A igreja fala. Sempre que homens e mulheres são cheios do Espírito Santo, homens e mulheres falam das grandezas de Deus e dão testemunho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia vai dizer, enchei-vos do Espírito. O que falta é nós sermos cheios do Espírito e nós transbordarmos com ações de graças, com poder visível na nossa vida. Ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos. Curarão. Oh, meus irmãos, eu saí do texto, mas isto é bíblico. É bíblico. É bíblico. Então o nosso Deus é o Todo-Poderoso e Ele também é o Senhor Deus, é o Senhor do concerto, é o Senhor da aliança. Dentro do texto, um homem rico, era principal dos cobradores de impostos. É a única vez no Novo Testamento que aparece este termo. Era o principal dos cobradores dos impostos. A primeira vez. Então ele devia estar responsável por um distrito, uma região, e os outros cobradores de impostos teriam que lhe pagar uma comissão. Este homem não tinha necessidades. Ele era rico, mas ele tinha necessidades. Ele era rico, mas ele não era rico para com Deus. Ele possivelmente sentiria um vazio dentro de si. Possivelmente ele não sentia paz. Alguma coisa o inquietava. Ele precisava de alguma coisa. Ele precisava de Jesus. Ele precisava de Jesus. Ele precisava do Salvador. Ele precisava daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além dele. Não há outro além dele. Então Jesus está a passar, Jesus já tinha curado o cego de Jericó, aquela multidão está com Jesus, e aquele homem, não sabemos porquê, foi despertada a curiosidade para Jesus. Ele procurava ver Jesus. Versículo 3. Muitas vezes nós queremos chegar a Jesus e há dificuldades, há obstáculos, há situações complicadas que fazem com que nós não consigamos chegar a Jesus. Era um homem de pequena estatura, havia uma multidão, possivelmente aquele homem nem era muito grato, era uma pessoa não grata. Possivelmente não gostava muito de Zaqueu. Era aquele que cobrava impostos aos do seu próprio país. Ele trabalhava para os romanos. Então ele colocar-se no meio da multidão era um pouco perigoso. Era um pouco perigoso.
Mas quando nós temos curiosidade por Jesus, quando nós temos sede espiritual, irmãos, sede espiritual, Isaías 55 diz: vinde a mim todos os que têm sede e bebam, comprem pão sem dinheiro. Nós precisamos ter sede de Deus. Sede de Deus. Fome de Deus. E Ele vai nos saciar. A sua presença, Ele vai nos satisfazer. Nós às vezes precisamos tomar um café com Cristo. Todos os dias nós comemos. Mas será que nós, todos os dias, nos sentamos para estar com Jesus? A comunhão. A comunhão. E Ele vai derramar da sua graça, do seu poder, da sua unção. E tu vais sentir um refrigério. Tu vais sentir a presença do Eterno. Vais te sentir satisfeito. Vais dar testemunho da sua graça. Vais orar por pessoas. Vais servir a igreja. E vais ser uma bênção. Porque quem é abençoado é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Quando existem coisas que são um obstáculo para nós chegarmos a Jesus, nós temos que pedir graça a Deus, irmãos. Os irmãos já sentiram na vossa vida coisas que são um obstáculo para nós estarmos com Jesus? Às vezes até dentro da nossa própria família, às vezes dentro da nossa própria mente, às vezes dentro da própria sociedade. Temos que pedir graça a Deus para termos uma solução para as dificuldades. E não podemos medir esforços. Irmãos, não podemos medir. Nós somos da igreja que não media esforços para trabalhar para o Pai. Esta casa foi edificada em 2004, acho eu. Muita gente trabalhou neste lugar. Nós somos a igreja que trabalha para Deus, que serve a Deus. Não podes medir esforços para servir para o Pai. E Deus abençoa aqueles que servem a Deus. Amém? Então aquele homem, ele arranjou uma estratégia. Ele correu adiante e ele disse: hoje eu vou ver Jesus. Amém? Hoje eu vou ver quem é esse homem que tanta gente fala. Já ouvi falar dos seus milagres, dos seus prodígios, dos seus ensinos. Eu hoje quero ver Jesus. Aquele homem, versículo 4, os irmãos têm a Bíblia aberta, o pregador pode se enganar, mas a Bíblia não se engana, irmãos. Então aprendam a ser brianos, homens e mulheres que examinam as Escrituras, e aquilo que eu não falar, aquilo que o pregador não falar, Deus falará convosco através da palavra inspirada por Ele, porque Deus já soprou a sua palavra. Então siga o texto, siga o texto. E o pregador pode falhar, mas a palavra de Deus é infalível e inerrante. A Deus toda a glória e todo o louvor. Deus não é homem para mentir. Deus não se engana, irmãos. Deus não se engana. Então, versículo 4, aquele homem corre adiante, aquele homem sobe uma figueira brava e ele fica ali à espera. Hoje eu vou ver Jesus. Amém? Nós às vezes precisamos também desta determinação. Eu vou clamar a Ti, Senhor, até me responderes. Eu vou clamar a Ti até me responderes. Amém? Os irmãos são esta geração que busca o Senhor. Nós não podemos ser uma geração que ouve o testemunho da geração anterior e nos alegramos com o testemunho da geração anterior. Ele continua a ser o mesmo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo. A sua palavra não muda. Ele é o mesmo, irmãos. O que pode mudar é a nossa persistência, a nossa determinação. Isso pode mudar. Isso pode mudar. Mas Ele continua a ser o mesmo, o Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o Deus do Novo Testamento. Aleluia. Então aquele homem sobe e fica ali. Agora vejam. Deus está a ver o teu esforço. Deus está a ver a tua procura. Deus está a ver o teu desejo. E Deus está a ver o teu serviço. Amém?
Quando eu leio este texto, eu tenho que fazer uma pergunta aos irmãos. Como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Versículo 5. Como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu? A pergunta é simples, porque Ele é Deus bendito eternamente. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, irmãos. Nós não nos podemos esquecer disto. Jesus é Deus bendito eternamente. Sim, nas tuas aflições, Ele está lá, Ele é poderoso. Aleluia, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Então Jesus é o Todo-Poderoso. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Glória a Deus! Ele conhece, Ele sabia o nome daquele homem, irmãos. É maravilhoso. Sempre que eu leio esta história, eu deparo-me com isto, que Jesus olha, Jesus sabe exatamente quem é aquele homem. Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas frustrações. Ele é real, irmãos. Nós não podemos servir um Deus morto. Aleluia! Nós servimos um Deus vivo. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, declarado o Filho de Deus em poder pelo Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, quando Jesus chama aquele homem, Zaqueu nem hesitou, irmãos. Zaqueu desceu prontamente, cheio de alegria, cheio de entusiasmo. Quando Jesus nos chama para servir, quando Jesus nos chama para nos resgatar, aquele homem nem olhou para trás. Vejam comigo o versículo 6. Ele apressou-se a descer da árvore. Ele recebeu Jesus com alegria. Ele recebeu Jesus com obediência. Jesus pode falar conosco e nós podemos não obedecer. Zaqueu foi obediente a Jesus. O Espírito Santo fala contigo, fala comigo. E existe uma coisa que é o testemunho interior. E com o tempo, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós aprendemos a ouvir Deus. E muitas vezes dá errado porque nós não ouvimos Deus. Não compres esse carro e tu vais comprar o carro e o carro está avariado. É o testemunho do Espírito Santo. Nós devemos servir a Deus com entusiasmo e alegria. Mas acima de tudo temos que servi-lo com obediência. Aquele homem desceu prontamente. Passou de uma curiosidade para salvação. Passou de curiosidade para transformação. Vejam, irmãos. Passou de curiosidade para transformação. Alguma coisa aconteceu no coração de Zaqueu. É aquilo que está em João 3. Jesus o transformou numa nova pessoa. É aquilo que aconteceu comigo e contigo. Amém? Nascer da água e do Espírito. Mas quando tu tomas algumas posições, algumas decisões, vão haver sempre os críticos que estão fora da tua casa e vão criticar. Lembram-se, um dos panos de fundo é os fariseus. Ele come e ele recebe pecadores. Não há ninguém suficientemente mau para que Jesus não possa alcançar. Não há ninguém suficientemente mau para que Jesus não possa alcançar. Não há ninguém suficientemente bom para que não necessite de Jesus, o Filho de Deus. Amém? Todos murmuravam. Ele entra para hospedar-se numa pessoa não grata. Jesus não tem medo dos pecadores. Jesus morreu para alcançá-los. Aleluia. E Deus não pede santidade dos pecadores, pede santidade da igreja. Dos pecadores pede arrependimento.
Deus não pede santidade dos pecadores. Deus pede santidade da igreja. Dos pecadores Ele pede arrependimento. E com o arrependimento vem a santidade. A Deus toda a glória e todo o louvor. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. O nosso Deus é maravilhoso. Então vejam, aquele homem, as vozes lá fora. Ele come com pecadores, ele entrou na casa daquele homem. Estão aqui os sacerdotes, estão aqui os fariseus e Jesus nem faz uma refeição com eles. Vai para a casa de Zaqueu, o pior homem da cidade, a pessoa não grata nesta cidade. Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas a nossa salvação tem consequências. A nossa salvação tem demonstrações, amém? A nossa salvação tem frutos genuínos e verdadeiros, amém? O outro jovem foi para casa triste. Zaqueu, levanta-se, irmãos, toma a iniciativa. Vejam, este homem é um homem de iniciativa. Ele é um homem de dependência, mas é um homem de iniciativa. Ele procura Jesus, ele desce da figueira, ele entra com Jesus, ele deu uma refeição a Jesus e ele agora levanta-se. Levanta-se e diz, dou metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu vai além daquilo que é pedido, irmãos. O coração de Zaqueu foi transformado. Quando Deus toca no nosso coração, a nossa visão, a nossa perspectiva, o nosso olhar deve ser diferente, irmãos. Se alguém já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas do alto. O teu olhar está em Jesus. O nosso tesouro está no céu, irmãos. Os nossos olhos não podem ser terrenos. O outro jovem foi para casa triste. O que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Não tens que fazer nada, só tens que receber a graça e o perdão de Jesus. Amém? E nada é impossível para o nosso Deus. Glória a Deus. Hoje eu preciso estar na tua casa. Hoje veio salvação à tua casa. Veja, o versículo 5 ele liga com o versículo 9. Versículo 5, eu preciso de estar na tua casa. Versículo 9, Jesus diz, hoje chegou salvação a esta casa. Então o 9 liga com o 5. E quero-te dizer, toda a Bíblia está ligada. Ele é o maior livro de consistência. Aleluia. Então, hoje chegou salvação a esta casa. Jesus ratificou. É salvo. Não é salvo porque nasceu numa família importante. Não é salvo por ter muito dinheiro, não é salvo porque faz boas obras, é salvo porque mostrou fé e arrependimento. Aleluia! Arrependimento e fé em Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos estar com Jesus, irmãos. Alegrem-se com isto. Nós vamos estar com Jesus. Estaremos com Ele para sempre. É isto que diz em Tessalonicenses capítulo 4, 17. A igreja subirá, a igreja acredita nisto. Subiremos, nós os que estivermos vivos, subiremos, seremos arrebatados, arpazo, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Irmãos, nós precisamos de acreditar nisto. Nós precisamos de viver isto, irmãos. Aleluia! Nós precisamos de acreditar nos dons do Espírito. Nós precisamos de acreditar na segunda vinda de Cristo. Nós servimos um Deus vivo. Nós precisamos de acreditar na cura divina. Aleluia! Nós precisamos de acreditar no mover do Espírito. Glória a Deus! Nós servimos o Senhor da glória que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e intercede por nós. Foi por este homem que Estevão morreu. Atos 7, versículo 55. Mas quando ele é apedrejado, ele está cheio do Espírito Santo. Ele veio o céu aberto e o Filho ao lado do Pai, o Filho em pé, ao lado do Pai. Aleluia. A igreja serve o Deus vivo e verdadeiro. Não tenhas dúvidas. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Só Jesus. Só Jesus. Tudo vai acabar. Quem dizem os homens que eu sou? E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem Jesus é para ti? Quem Jesus é para a igreja?
Tudo termina nisto. Quem Jesus é. Aleluia. No dia de Pentecostes só estavam 120 à espera do Espírito Santo. Onde é que estava a multidão? Havia culto, irmãos. Onde é que estava a multidão? Só havia 120 para receber o Espírito Santo. E a multidão do pão e das curas. Mas estavam lá 120 e perseveravam em oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Também este é filho de Abraão. Glória a Deus, versículo 9. Este também é filho de Abraão. Este também é um genuíno filho de Abraão. Este também tem a fé de Abraão. Aleluia. Este também seguiu os passos de Abraão. Glória a Deus. Finalmente. Lembram-se da dracma perdida? Lembram-se da ovelha perdida? Lembram-se do filho perdido? Jesus vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar aquilo que se havia perdido, aquilo que estava no lugar errado. E agora Jesus tira e coloca no sítio certo para o servir, para o louvar e para viver para Ele. Podemos nos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Eu espero que esta palavra estimule a tua fé, mexa com a tua estrutura. Se sentes tristeza, se não sentes paz, eu espero que procures o Senhor da paz. Espero que procures o Senhor da glória. Não meças esforços para chegar a Jesus. Às vezes vai custar, mas vai valer a pena, amém? Depois, pode estar confuso como Maria Madalena no dia da ressurreição, mas quando Jesus diz Maria, Maria diz Raboni, Ele chama pelo nome, Ele conhece-te. Ele conhece-te. Jesus conhece-te. Ele conhece as tuas lutas. Ele conhece as tuas lutas. Ele sabe. Ele quer entrar na nossa intimidade. Ele quer estar conosco. Ele quer estar conosco, irmãos. Vão haver obstáculos, sim. Importa que por muitas dificuldades, muitas aflições, entremos no reino de Deus. Jesus nunca mentiu, irmãos. Jesus nunca mentiu. Ele disse, importa por muitas dificuldades, entremos no reino dos céus. Mas todas as pessoas vão poder observar a mudança que Jesus fez na tua vida. O Zaqueu está diferente. Zaqueu está diferente. Isso aconteceu comigo, irmãos. Algumas pessoas não acreditavam que o Senhor me tinha convertido. Eu não era dos bons, irmãos. Eu não nasci na igreja, irmãos. Eu tive que descer da árvore. A árvore do pecado. A árvore do orgulho. A árvore da soberba. A árvore da falta de humildade. Eu tive que descer da árvore. Eu espero que Jesus possa operar na vossa vida e também possa mexer com a vossa estrutura. Não crescermos só em tamanho, mas crescermos em estrutura espiritual. Em que tu vens aqui dar testemunho, tu oraste por alguém e alguém foi curado no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Testemunho que uma criança foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Testemunho que alguém teve um sonho profético. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos fechar os nossos olhos nesta tarde, irmãos. Paizinho da glória, obrigado pela tua igreja, a tua noiva. Ela é pura, ela é santa, ela é imaculada. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és tão maravilhoso, Senhor.
Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Não há como tu, Pai. Tu nos conheces, nos sondas, retribuis a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Oh, Paizinho amado, obrigado por tu nos conheces pelo nome, Pai. Os teus olhos estão sobre nós. Nesta tarde, aqueles que estão a enfrentar lutas, dificuldades, possam ser renovados em nome de Jesus Cristo. Aqueles que querem buscar mais do teu Espírito e do teu reino, sejam fortalecidos com poder no seu homem interior, Pai. Aleluia. Aleluia. Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor.